Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o passo a passo seguido por Nicolás Maduro para consolidar a sua ditadura na Venezuela. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Ao contrário do que muitas pessoas parecem acreditar, as ditaduras não são todas iguais, começando justamente pela forma como nascem. Há, essencialmente, duas formas de uma ditadura nascer. Uma delas é de forma violenta, normalmente associada a revoluções ou golpes de Estado, e a outra é de forma discreta, quase imperceptível e frequentemente travestida de democracia. Dentre os casos violentos, podemos destacar o golpe de Estado no Chile, em setembro de 1973, quando forças golpistas lideradas por Augusto Pinochet derrubaram o presidente Salvador Allende, com Pinochet iniciando uma brutal e terrível ditadura que se estendeu por 16 anos. E dentre os casos discretos, travestidos de democracias, temos justamente o caso da Venezuela. Em fevereiro de 1999, Hugo Chávez assumiu a presidência da Venezuela após eleições consideradas perfeitamente legais. Mas assim que chegou ao poder, começou a aplicar aquele que é visto como o primeiro passo para o estabelecimento de uma ditadura: o aparelhamento das instituições, com destaque para os tribunais. É importante recordar que em 1992, Hugo Chávez demonstrou claramente a sua índole antidemocrática ao liderar um golpe de Estado mal sucedido contra o presidente venezuelano Carlos Andrés Pérez. Foi anistiado em 1994, saindo da prisão com a certeza de que o melhor caminho para dominar a Venezuela não era através de um golpe de Estado. E assim, Chávez, famoso pelo golpe e pela anistia, usou dessa fama para se projetar como um candidato do povo, alcançando 56,2% dos votos nas eleições de dezembro de 1998. Como disse há pouco, o seu primeiro passo foi o aparelhamento das instituições, começando pelos tribunais, com a primeira ação decisiva do futuro ditador, passando pela criação do CNE, sigla para Conselho Nacional Eleitoral, o órgão máximo responsável pelas eleições no país, incluindo, obviamente, a contagem dos votos. Através da criação do CNE e da colocação em cargos diretivos de pessoas 100% alinhadas com seu governo, Hugo Chávez passou a ter o controle completo sobre as eleições, inclusive, é importante ressaltar, sobre a contagem dos votos. Outro passo importante no aparelhamento das instituições ocorreu no Supremo Tribunal de Justiça, o órgão judicial máximo na Venezuela, que também foi totalmente aparelhado por Hugo Chávez. Através desses dois passos importantes, a criação do CNE e o aparelhamento do Supremo Tribunal, Chávez estabeleceu uma autocracia travestida de democracia, na qual havia eleições, mas eram diretamente controladas por ele e que, em caso de disputa interna, eram resolvidas por tribunais também controlados por ele. E assim, quando Hugo Chávez morreu em março de 2013, o chavismo tinha se consolidado na Venezuela, representado por uma forte concentração de poder no executivo, representado pelo presidente, e com um legislativo enfraquecido e subjugado aos humores do judiciário, que, é importante sempre lembrar, é diretamente controlado pelo presidente. Quando Nicolás Maduro, o herdeiro político de Chávez, assumiu a presidência em março de 2013, tudo aquilo que precisou fazer foi continuar o trabalho do seu antecessor, prosseguindo com o aparelhamento das instituições, com Maduro passando a incluir também as Forças Armadas. Como Hugo Chávez tinha sido militar, as Forças Armadas venezuelanas tinham um apreço natural por ele, mas Maduro não tinha nenhuma ligação com os militares. E se há uma coisa que sabemos sobre as ditaduras, é que sem o apoio dos militares, não há ditador que se aguenta no poder. E por isso Maduro passou a aparelhar também as Forças Armadas, com a sua primeira medida sendo a promoção em massa de oficiais, convertendo a Venezuela no país com o maior número de generais em todo o mundo.
Graças a essas promoções em massa, Nicolás Maduro criou uma casta de privilegiados na sociedade venezuelana formada exclusivamente por oficiais das Forças Armadas, conquistando assim a lealdade dos homens responsáveis pelas armas no país. E assim, através do aparelhamento dos órgãos responsáveis pelas eleições e a contagem dos votos, através do aparelhamento do judiciário, através do fortalecimento do executivo, representado por ele próprio, e do enfraquecimento do legislativo, e através do aparelhamento das Forças Armadas, Nicolás Maduro reforçou a autocracia criada por Hugo Chávez, convertendo-a em uma autêntica ditadura, com seu regime perseguindo, afastando e prendendo todos os seus opositores políticos, censurando jornais, rádios e até mesmo blogs e sites de notícias, e simplesmente ignorando os votos dos eleitores, com o CNE, controlado por Maduro, se limitando apenas a dizer que ele venceu, mas se recusando a apresentar qualquer prova dessa alegação. Isso que Hugo Chávez começou em 1999 e que está sendo consolidado por Nicolás Maduro desde 2013 é, essencialmente, um passo a passo de como uma ditadura pode ser implementada de forma sutil e discreta e, acima de tudo, travestida de democracia através de eleições que, como demonstrei aqui, são diretamente controladas pelo regime. Essa impressão de falsa democracia é tão forte que Lula da Silva chegou a dizer, em uma entrevista para a Rádio Gaúcha em 29 de junho de 2023, que na Venezuela há mais eleições do que no Brasil e que o conceito de democracia é relativo. No entanto, ao contrário do que o presidente do Brasil afirma, a democracia não é relativa. É um conceito muito claro que diz que a vontade popular é soberana e que essa vontade deve ser garantida através de instituições independentes e isentas. Algo que não existe na Venezuela, com Hugo Chávez e Nicolás Maduro mostrando ao mundo exatamente os passos que alguém deve seguir se o seu objetivo for impor uma ditadura em um país, de forma discreta e quase imperceptível. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.